Quando falamos em survival horror, provavelmente milhares de jogos diferentes vêm à sua cabeça. Mas quando falamos de survival horror que se passa em um país do continente asiático onde derrotamos espíritos malignos tirando fotos deles, eu tenho certeza que apenas um vai aparecer em sua mente: Fatal Frame. Lançado em 2001 no lendário PlayStation 2, o jogo impressionou com a sua atmosfera sombria misturada com elementos da cultura japonesa, e também uma mecânica deveras peculiar para a época, já que ao contrário das trocentas armas diferentes que as pessoas estavam acostumadas a usar, em Fatal Frame a sua única forma de defesa era uma câmera. Sim, uma câmera, algo que deixava o jogo muito mais macabro, pois a sua visão era em primeira pessoa, o que te obrigava a ter que encarar a criatura de perto caso você quisesse se livrar dela, o que meio que acabava fazendo com que o jogador se sentisse muito mais vulnerável, mesmo que ele pudesse se defender com apenas o clique de um botão. O jogo obviamente foi um sucesso, assim garantindo diversas sequências e influenciando vários jogos do mesmo gênero que vieram depois dele. E uma das cópias, entre aspas, mais famosas de Fatal Frame é justamente Dread Out, que foi lançado em 2013 pela Digital Happiness, uma desenvolvedora de jogos indie da Indonésia. E isso é o que acaba deixando o Dread Out bem impressionante, pois na época não existia nenhuma empresa de jogos AAA naquele país, e as que existiam estavam mais focadas no mercado mobile por, motivos bem óbvios. É óbvio que nem tudo foram flores, foi necessário um financiamento coletivo para tornar a produção dele perto de algo viável. E mesmo assim foi um processo bem turbulento, ao ponto de que o jogo em seu lançamento estava cheio de bugs, mal otimizado, e ainda por cima ele teve que ser separado em duas partes diferentes com vários anos de distância entre si, algo que até acabou fazendo com que a maioria das pessoas nunca tenham nem visto o final do jogo. Então por esse histórico ele deve ser um pedaço de lixo horrível, não é? E bem, não. Por incrível que pareça, ele tá bem longe de ser ruim, na verdade eu diria até que é uma excelente experiência de terror. E é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, então sem mais enrolação, sejam muito bem-vindos a Dread Out. O jogo começa com a protagonista linda acordando dentro do que parece ser uma cabana ao som de um telefone tocando de fundo. E não, eu não tava elogiando ela, o nome da garota é linda mesmo. O local é bem acabado e parece que está abandonado há muito tempo, um lugar bem estranho para uma colegial toda arrumadinha tá. E acaba ficando mais estranho ainda quando encontramos o celular que estava tocando. Linda, what took you so long to pick up? Where are you? Are you alright? We're all dying waiting for you to get here. Thank God, Linda. What took you up? We're all dying waiting for you. We're all dying. We're all... Rapaz, quem diria que ia ter jumpscare num jogo de terror, hein? Esse é o Iris Phone, um celular que à primeira vista parece comum, mas é a principal mecânica desse jogo. Com ele podemos iluminar nosso caminho pelos ambientes extremamente escuros que encontramos, e também olhando pela sua tela nós conseguimos enxergar espíritos que os olhos normais não conseguem. Algo que vai ser de extrema importância durante a gameplay inteira. Saindo da cabana nós vemos o que parece ser aquela tal de Ira que estava nos ligando, porém quando tentamos chegar perto, ela mete o pé daqui. E se isso já não fosse estranho o suficiente, usando o celular nessa área, conseguimos ver aquela mesma mulher de antes nos encarando de longe. E depois que tentamos explorar um pouco a direção por onde a garota correu, a mesma assombração aparece, porém dessa vez ela não está mais observando, agora ela quer você. Ou eu, ou a protagonista, sei lá, escrever roteiro é complicado. E aqui somos apresentados ao combate do jogo, e ele não é muito diferente da sua principal inspiração. Encontre o fantasma com a câmera, espere o momento certo, tire a foto e torça pro bicho ir embora. Agora, por que tirar a foto consegue machucar eles? Eu sei lá, no Fatal Frame eles tinham a desculpinha de que aquilo era uma câmera especial e tal, mas aqui é só um telefone normal. Então sei lá, acho que o demônio é só tímido mesmo. Depois de espantar
matar o fantasma, eu encontrei uma casa com a porta aberta. O lugar segue a mesma vibe do bairro em que estávamos, abandonado, quebrado e esquecido pelo tempo. E aqui dentro conseguimos encontrar aquela garota que, apesar da aparência inocente e até um pouco tonta, tem uma voz assustadora e pede pra seguirmos ela. E pô, ela parece tão confiável, né, que mal tem a acompanhar a garota pela casa. Quem diria que seria uma má ideia, hein? A mesma mulher de antes aparece em nossa frente, porém dessa vez a nossa câmera não tem efeito e acabamos sendo pegos por ela, quebrando totalmente a sensação de segurança que foi nos dada ao colocar o telefone em minhas mãos, mostrando que a nossa única forma de defesa não é tão confiável quanto pensávamos. E isso foi pra explicar como a morte funciona aqui. Toda vez que você virar a camiseta de saudade, será jogada nesse limbo e ao caminhar até a luz irá renascer de onde você parou. Porém, a cada fracasso, a luz estará mais longe, assim deixando o processo de ressurreição cada vez mais chato e cansativo. Descendo pro primeiro andar, encontramos de novo a Ira. Ela fala aos prantos que não consegue sair desse lugar e que a Linda é a única que pode fazer isso. E nos entrega a chave da porta dos fundos da casa. E acho que é uma boa ideia confiar nela de novo, né? Afinal, o que pode dar de errado? É isso aí. No horizonte é possível ver algo gigantesco pendurado, que quando chegamos perto se revela ser uma criatura grotesca e deformada enrolada em um pano branco. Embaixo dela algumas velas azuis podem ser vistas, algo que a princípio parece ser inútil. Porém, quando tentamos voltar pelo caminho de onde viemos, encontramos algumas criaturas bem semelhantes a ela, porém bem menores, com pernas e uma foice pequena. Tudo indica que não são espíritos, pois conseguimos ver elas mesmo sem o telefone. Mas de qualquer jeito as fotos ainda fazem efeito e até que é bem fácil de matar elas. E fazendo isso, aquelas velas azuis começam a dar a mesma interferência que os espíritos fazem em nossa câmera. E tirando algumas fotos delas, aquela criatura acaba caindo e agarrando a cabeça da protagonista, revelando que tudo isso que passamos foi só um pesadelo em uma viagem tediosa de carro com seus colegas de turma. E pra onde que eles estavam indo? Bem, não tem como saber, já que a professora virou numa rua errada e deu de cara com uma ponte quebrada. O grupo fica muito confuso, principalmente a professora Cisca, já que segundo ela esse lugar nem aparece no GPS. E depois de interagir um pouquinho com os alunos e descobrir que aquela Ira toda bizarra era só uma amiga da Linda, Donnie, um dos nossos colegas, acaba encontrando uma trilha escondida e decide se aventurar pelo local, assim forçando o grupo inteiro a seguir a trilha também. E com uma visão melhor da ponte, vemos que ela foi completamente partida no meio, o que acaba dando uma sensação de imponência, pois te faz pensar o que pode ter destruído algo tão grande assim, talvez um terremoto ou talvez algo mais perigoso que isso. À nossa direita temos construções caindo aos pedaços, demonstrando que seja lá o que aconteceu, não afetou só a ponte. E isso continua até encontrarmos uma cidade no fim da trilha. O local está igualmente destruído. Construções abandonadas, quebradas, veículos largados nas estradas, pilhas de lixo e sucata em todo lugar que olhamos, e ao que tudo indica, aqui é uma cidade fantasma. E eu juro que o trocadilho não foi intencional. Podemos explorar cada cantinho abandonado dessa cidade, e quando eu digo cada cantinho, eu não tô brincando. O mapa é extremamente bem detalhado e cheio de lugares que você pode entrar, e muitos desses lugares nem tem nada de importante, eles só estão ali para ajudar a construir a atmosfera do local, dar uma sensação de liberdade maior pro jogador e também ajudar a contar um pouquinho da história do que tá acontecendo aqui. Pois se você prestar atenção, irá notar que a maioria das construções estão bem intactas e o que está quebrado parece que foi mais uma consequência do tempo mesmo, o que meio que acaba descartando a possibilidade de ter sido um desastre natural que causou o abandono da cidade, pois se fosse isso nem teriam motos estacionadas perfeitamente e até banquinhas de vendas ainda com seus produtos em cima. E o que ajuda ainda mais a descartar essa possibilidade é que dentro de um restaurante tinha uma carta de uma pessoa que se mudou para essa região, e nela vemos que a cidade sim passou por bastante coisas em sua história, como deslizamentos de terra, inundações e blá blá blá, mas que a população sempre se virou muito bem, ao ponto do local atrair bastante estrangeiros para trabalhar, deixando bem claro que seja lá o que derrubou aquela ponte e causou a ruína dessa população, provavelmente
realmente não foi nenhuma dessas coisas citadas na folha. Depois de andar bastante por esse lugar esquecido pelo tempo e também ver o rosto de uma galera que eu tenho quase certeza que foram as pessoas que doaram para a criação do jogo, encontramos uma escola gigante com seus portões abertos. A Linda e sua amiga decidem bater um papo do lado de fora enquanto seus outros colegas dão uma olhadinha no interior do prédio abandonado. E depois de tomar um tapão do nada... E é sério, eu não entendi por que isso aconteceu, mas tá bom, né? O céu rapidamente fica escuro, algo que os alunos acham estranho quando saem da escola, pois eles nem ficaram tanto tempo ali dentro, dando a entender que talvez o tempo nessa cidade se comporte de forma diferente. Até porque eu duvido muito que as duas tenham passado horas sentadas naquele banco sem notar que tinha alguma coisa esquisita rolando. Mas esse é o menor dos nossos problemas, já que um dos garotos do grupo não voltou do local, e quando entramos na escola, a Ira começa a se comportar de uma forma muito estranha, e não demora muito para descobrirmos o que estava acontecendo com ela. Fomos trancados aqui dentro por alguma coisa que tomou conta do corpo da garota, algo bem semelhante com o pesadelo que tivemos no começo, onde ela também aparentava estar possuída. Bem, todos à nossa volta desapareceram, assim a nossa única opção é vagar pelo prédio abandonado em busca de uma forma de escapar daqui. O mapa da escola é gigantesco, com várias salas, banheiros e corredores imensos para investigarmos. Algumas notas e pedaços de jornais podem ser encontrados pela construção. E neles vemos que a cidade não era tão pacífica assim, pois tinham vários eventos e rituais bem grandes que envolviam até sacrifícios de animais, uma regra bem estrita de não poder sair de casa nas noites de quinta-feira, incêndios misteriosos acontecendo em algumas casas, e um jornal em específico acabou me chamando bastante atenção, pois nele vemos que há vários anos atrás uma classe inteira de alunos dessa escola entraram em uma espécie de transe, gritando e se esperneando enquanto falavam em línguas estranhas, e todos eles só recuperaram a consciência exatamente às 3 da manhã, e depois de ler isso fica bem óbvio que não estamos sozinhos aqui, né? O lugar está consumido pelo sobrenatural. Alguns deles são inofensivos e só estão existindo ali mesmo, já outros não estão nem um pouquinho felizes de ter uma invasora em sua casa. E é aqui que o jogo nos apresenta o seu bestiário. Toda vez que você topar com uma criatura nova e tirar uma foto dela, informações sobre o que ela é podem ser acessadas no menu do jogo, e isso ajuda a entendermos um pouco mais sobre o folclore local e também ter um contexto melhor das criaturas que estamos enfrentando. Até porque se não fosse por ele eu nunca ia saber que um dos fantasmas que eu vi era de um homem que infartou por ter ganhado uma moto. Porém, de todas as criaturas, a principal dessa área é o Babi Gepet, uma pessoa que em vida ganhou fortunas e riquezas através da magia negra, representado no jogo como um literal porco gigante com um rosto humano. E ele não é muito bem um inimigo, mas sim um puzzle, já que a chave da saída está pendurada em seu pescoço, então para escaparmos daqui precisamos de algo para cortar ela, mais especificamente uma tesoura. E conseguimos dela destrancando um portão no segundo andar que nos dá acesso a algumas marcações vermelhas nas paredes, e alinhando todas na posição correta conseguimos a foto de algumas alunas dessa escola. Eu nem sei se eu posso mencionar o que tá acontecendo aqui, então vamos focar na chave que tá aqui, tá? Vamos focar na chave. Indo na mesma sala da foto, eu encontrei essa chave de gatinho e ela serviu para abrir uma passagem secreta no armário do diretor. E aqui dentro encontramos um berço com uma cortina e digamos que o dono desse lugar não ficou nem um pouco feliz de encostarmos a mão aqui. Esse é o diretor da escola, um homem que foi tomado pela loucura do luto após perder o seu filho, assim adotando uma boneca para substituir a sua criança, objeto que ele protege mesmo depois da morte. E essa é a nossa primeira boss fight. Ela é bem simplesinha e fácil, é só não ficar parado e sempre tirar foto dele quando tiver a chance. Porém, eu quero dar atenção para um detalhezinho aqui. Se você reparar bem, vai notar que esse local é cheio de perucas e roupas femininas, e o próprio diretor está
está usando um vestido rasgado. E muita gente por isso até acabou achando que ele seria uma mulher trans e tals, mas eu não acho que seja o caso. O homem não estava muito bem da cabeça depois de ter perdido seu filho e até acreditava que ele foi vítima de um espírito maligno chamado Kuntilanak, uma entidade cujas suas principais vítimas são homens, o que pode ter gerado uma certa obsessão no diretor em se parecer o mais feminino possível, como uma forma de afastar essa criatura e até talvez assumir o papel de uma mãe, na tentativa desesperada de ter o seu filho de volta, ou o mais próximo disso. E cara, isso deu uma certa polêmica na época do lançamento. E a Digital Happiness até se pronunciou falando que eles não tiveram a intenção de ofender ninguém e só queriam incluir mais diversidade no jogo. E sinceramente, eu não vi nada de problemático aqui. Na verdade, até achei bem interessante, já que esse fato é contado mais pelo cenário do que por um diálogo expositivo chato. Algo que sinceramente é sempre bem-vindo nos jogos e eu achei muito legalzinho. Depois de derrotar ele, finalmente conseguimos a tesoura e podemos usar ela para pegar a chave no pescoço do porcão, que por algum motivo estava dormindo num canto aleatório do mapa. Porém, quando tentamos usar a chave na porta, uma mulher de vestido vermelho aparece do nada dançando no ar enquanto nos persegue. Não tem nenhum diálogo ou explicação do que ela é, a mulher só aparece do nada e é isso. E eu nem sei se eu posso chamar isso aqui de boss fight, já que nem tem como dar dano nela. O que você precisa fazer é tentar interagir com a porta, e essa coisa vai te jogar uma praga que inverte o seu controle de alguma forma, e te teleportar para algum lugar aleatório da escola, e você precisa voltar para a porta e repetir o processo várias vezes. É meio chatinho, mas pelo menos por causa disso eu consegui ver a cena da Linda com um rato na cabeça enquanto fugia de uma mulher dançando. Não sei porquê, mas eu achei isso muito engraçado. E depois de repetir isso algumas vezes, finalmente conseguimos escapar da escola ao som de um rock épico tocando de fundo? Que? Pois é, isso acontece porque por 2 anos e pouco esse meio que foi o final do jogo, já que ele foi separado em 2 partes. E por isso essa cena tem uma pegada mais épica e tals, mas a protagonista só saiu do prédio mesmo. E quando tentamos andar pelo exterior, começa a brotar essas porrinhas aqui que de começo parecem inofensivas, mas começa a aparecer tantas delas que fica praticamente impossível de andar aqui. Até chegar o ponto que elas roubam as nossas coisas e metem o pé, assim nos deixando sem a nossa única forma de defesa. Algo que se prova bem preocupante quando encontramos o nosso colega de turma Donnie, ou pelo menos o que sobrou dele, já que o garoto parece estar possuído e começa a nos atacar, e cara, essa parte do jogo é um lixo. Ela é tosca, mal feita e quebrada pra caramba, tipo a gente precisa correr dele, só que o cara é mais rápido do que eu e a hitbox do ataque dele é quebrada pra caramba. Então você só desvia se tiver sorte mesmo, coisa que eu não tive nem um pouco. O que resultou em 30 minutos de eu morrendo sem parar pra ele. Definitivamente não é algo que valeria 2 anos de espera. Então depois de uma partezinha de stealth bem legalzinha até, nós chegamos em um vagão de trem, onde vemos que a coisa que estava possuindo o garoto era essa mulher descabelada aí. E sim, eu disse estava, já que quando a Linda consegue se trancar em outro vagão, a mulher descarta o seu hospedeiro como um simples boneco. E por mais que ele teve 0 desenvolvimento de personagem, isso aqui até que é uma cena bem pesada e melancólica, com a protagonista traumatizada e machucada se arrastando por um vagão de corpos ao som de uma música muito melancólica. Chega até ser cômico uma cena muito boa dessa aparecer logo depois daquela tosqueira que eu vi há uns 5 minutos atrás. Aqui dentro recuperamos nossas coisas e também o jogo nos dá uma câmera fotográfica que faz praticamente a mesma coisa que o telefone, só que tem um alcance maior por causa do zoom e um flash que ilumina uma área bem grande por meio segundo. E essa câmera é bem inútil, já que o celular consegue dar conta do recado tranquilamente, então eu só usei ela pra fingir que eu tava jogando Fatal Frame mesmo.
mesmo. Saindo do vagão, o céu começa a clarear e não demora muito para chegarmos em um jardim. O lugar é cheio de mulheres aparentemente amigáveis que estão adorando uma divindade flutuando em cima de nós. O local realmente dá uma sensação de paz e tranquilidade, contrastando bastante com o inferno escuro que passamos o jogo todo. E por isso mesmo é bem óbvio que esse lugar inteiro é só uma fachada, né? Pois depois de resolver alguns enigmas e apagar algumas velas, que são as mesmas que estavam no nosso pesadelo, o jardim antes amigável e pacífico se torna um lugar escuro e macabro. E aquela mulher gigante que aparentava ser uma deusa se revela na verdade aquela mesma criatura deformada do pesadelo da Linda, assim dando início a mais uma boss fight. Que de todas que tivemos, essa foi a mais interessante, pois precisamos evitar que a criatura nos pegue enquanto corremos dentro de um poço cheio de corpos. E toda vez que conseguimos dar algum dano no chefe, ele vai invocar alguns monstros na arena. Monstros esses que também fazem parte do folclore da Indonésia. E meio que esse padrão vai ficar se repetindo até você conseguir derrotar ele. Falando assim, parece um pouquinho chato, mas é realmente uma batalha muito bem feita e que te força a aprender o padrão da criatura em vez de só ficar spamando o botão de foto igual eu fiz o jogo inteiro. Depois que derrotamos ele, aquela mesma mulher de vermelho aparece e o jogo te faz pensar que aqui vai ser outra boss fight, mas não tem absolutamente nada pra fazer aqui. Você tá programado pra perder essa luta, então não faz que nem eu que fiquei uns 10 minutos correndo em círculos tentando vencer dela. É sério, não é muito legal isso. Depois disso, nós chegamos em algumas casas abandonadas, onde lá dentro encontramos a Shelly, que é aquela garota com duas falas do começo do jogo, e a professora Siska, só que a mulher está muito machucada e diz que quem fez isso com ela foi a Ira, já que tem alguma coisa de errada com a garota. E eu acho que isso já era bem óbvio, né? Mas tudo bem. Então depois de procurarmos a Ira, nós a encontramos dentro de uma cabana de palha, bem semelhante com a que vimos no começo do jogo. A garota está segurando uma boneca, a qual ela chama de Suzy, que ao que tudo indica é o espírito que está possuindo a nossa amiga. O jogo nos deixa fazer algumas perguntas, e quando eu perguntei se foi ela quem matou nossos amigos, a Suzy responde que não, pois eles nunca matam os vivos. E quando mencionamos o espírito que mandou o Donnie pro Vasco, ela diz que aquela provavelmente foi a sua segunda irmã e que apesar de ser um pouquinho louca, a mesma nunca faria aquilo. O problema é que quando a Suzy tenta nos explicar o que realmente aconteceu, alguma coisa impede, pois ela não pode revelar o segredo dos mortos, mas pelo que ela conseguiu falar, aparentemente o garoto já estava sem vida quando a sua irmã o possuiu, dando a entender que o que tirou a sua vida não foi algo sobrenatural. E quando perguntamos o porquê ela nos prendeu nessa cidade, nos é revelado que a maior parte desse show de horrores que passamos é só uma forma das irmãs garantirem que nunca vamos querer voltar aqui quando sairmos, pois o trabalho das duas é proteger esse local de invasores. E é quando prometemos que nunca mais vamos pisar aqui que a cena mais icônica do jogo acontece. Let me show you a trick. Segundo a Suzy, essa é a chave da mansão onde a sua irmã habita e que podemos tentar conversar com ela lá, ou próximo disso. O problema é que essa mulher gostou bastante da liberdade que ela tem no corpo da Ira e digamos que ela não ficou nem um pouquinho feliz quando pedimos nossa amiga de volta. She's mine. Então perdemos nossos dois colegas de turma e nossa amiga de infância, mas pelo menos ainda temos a Shelly e a professora. Ok, a gente não tem mais a Shelly. Não tem sinal da professora em lugar nenhum, assim a minha única opção foi ir nessa tal mansão. E entrando nela nós encontramos a segunda irmã, só que ela não tava muito afim de conversar não. A mansão inteira é bem focada em espelhos, tanto em seus enigmas, mas principalmente por eles serem a única forma de enxergarmos essa tal irmã. Então depois de quase ser arremessada do segundo andar e resolver alguns enigmas chatinhos envolvendo reflexos, nós temos uma mini boss fight, que consiste basicamente em tirarmos fotos da mulher no espelho até o reflexo ficar totalmente vermelho e conseguimos atravessar ele. Assim nos dando acesso a um quarto com vários quadros que retratam o que parecem ser três irmãs
irmãs sendo adoradas como deusas, 2 delas provavelmente sendo as que vimos até agora, deixando a terceira irmã um mistério. E também temos algumas mulheres de vestido vermelho, bem semelhante com aquela moça que nos perseguiu o jogo inteiro. E falando no diabo, a mesma aparece no reflexo do espelho. Porém, a ilusão de um rosto bonito é rapidamente quebrada ao olharmos pro lado, fazendo com que o próprio reflexo da Linda a puxe para dentro do espelho, dando início assim à última batalha do jogo. Uma batalha bem desesperadora e agoniante, pois somos constantemente jogados por ela em uma escuridão total, enquanto somos perseguidos pela mesma criatura que aparece no final do capítulo 1. E a única forma de vencer aqui é só rezando para ter a sorte de puxar a câmera no momento certo mesmo. E apesar de ser uma batalha bem legalzinha, ela acaba caindo no mesmo padrãozinho chato das outras, que é ficar correndo em círculos por 10 minutos até o chefão cair. Então infelizmente não tem muito o que comentar sobre ela. Quando vencemos, nós acordamos no mesmo limbo de sempre, porém agora a mulher de vermelho está conosco, junto de uma criatura gigante com uma boca no lugar da pálpebra. A mulher, diferente de antes, agora parece estar bem mais amigável com a Linda e começa a fazer todo um discurso falando que a sombra está vindo e que não devemos ter medo do nosso papel, pois um dia novo surgiu onde a semente será plantada em um terreno mais árduo, seja lá o que isso significa. Então ela caminha até a boca da criatura e é devorada pela mesma. Assim a Linda acorda com a professora Cisca sussurrando alguma coisa em seu ouvido. A mulher começa a ir embora carregando o que parece ser um bebê com cauda de serpente. Visão essa que faz a protagonista começar a vomitar o que parecem ser larvas, e é assim que o jogo acaba. Ou quase isso. Já que se esperarmos bastante, e bota bastante nisso, nós temos uma cena pós-crédito, onde vemos a Linda caminhando tranquilamente por uma cidade, demonstrando que ela conseguiu sair daquele lugar maldito apesar de tudo. Recebemos uma mensagem de voz da Ira, onde a garota explica que está fazendo companhia pra ela, provavelmente se referindo à irmã que possuiu o seu corpo, e que agora ela sabe o que é aquele lugar e o que está selado lá dentro. E termina falando que com o poder das irmãs ficando cada vez mais fraco, é só questão de tempo até a Linda precisar se tornar uma guardiã da escuridão. E é assim que a experiência de Dreadout termina. E o que foi tudo isso? Então, eu não sei se eu vou conseguir explicar totalmente. O jogo, apesar dos seus problemas de lançamento, teve uma recepção muito positiva do público, o que acabou transformando o Dreadout em uma franquia. Com uma DLC do primeiro jogo, um mini mangá, um filme em live action e uma sequência lançada em 2020 que até saiu para PlayStation 5 recentemente. O problema é que a DLC é só um boss rush safado sem muita relevância para a história. O filme parece ser uma porcaria, a sequência simplesmente não roda no meu PC. Pois é, eu sou pobre, quem diria. E eu não achei nenhum lugar seguro pra ler os quadrinhos de graça, e eu nem preciso falar que eu não vou pagar 20 conto pra ler isso, né? Então por causa disso, a minha única base pra história é só o primeiro jogo mesmo, o que acaba deixando a gente com mais perguntas do que respostas. Pois os criadores não se preocuparam muito em criar uma história coerente logo de cara. Eles só fizeram uma mistureba de conceitos e é isso, essa é a história do primeiro jogo. Mas mesmo assim, até que dá pra tirar uma coisinha ou outra daqui. É mencionado na cena pós-crédito que tem algo selado naquela cidade, provavelmente sendo aquela criatura esquisita que vimos no finalzinho. E isso explicaria o porquê da ponte estar partida no meio, impedindo a entrada e saída da cidade, e o trabalho das irmãs serem expulsar e garantir que invasores nunca mais voltem lá, pois existe algo preso naquela região que deve permanecer dessa maneira. O problema é que, como vimos na cena final, essa tal professora Cisca conseguiu sair da cidade carregando algo que possui uma cauda de serpente, sendo talvez uma espécie de reencarnação da mulher de vestido vermelho, já que a batalha final com ela teve toda uma temática de serpentes e tals. Mas também pode ser trocentas coisas diferentes, já que o jogo não explica, né? Mas temos certeza que essa professora não é uma boa pessoa, já que é bem óbvio que vir parar nessa cidade não foi um acidente igual ela tentou fazer parecer, foi algo planejado, muito provavelmente com o intuito de conseguir aquela
aquela coisa do final. E lembra que nos é dito que os espíritos não podem matar os vivos? Então, quando deixamos a professora sozinha com a Shelly, ela misteriosamente aparece sem vida quando voltamos. E baseado na informação que nos foi dada, fica bem implícito que talvez foi ela quem fez isso com a garota. E muito provavelmente também fez com o Donnie e o outro moleque que simplesmente desapareceu do jogo e nunca mais foi visto. Agora, por que ela faria isso? O jogo não explica, da mesma forma que não explica 99% do que acontece em nossa frente. Ele não explica de onde que vem os poderes da Linda, já que claramente eles não estão atrelados ao telefone dela. Não sabemos o porquê carambas a Ira decidiu fazer companhia pra Suzy por livre e espontânea vontade, e nem o motivo dela ser especial de alguma forma. Não é nos dito também o que aconteceu com a população da cidade, se a mulher de vermelho seria a terceira irmã, o que seria uma Keeper of the Dark e o seu papel no mundo, o que vai acontecer se aquela coisa conseguir romper o selo, e basicamente não nos falam nada. A história aqui é basicamente que você ficou presa numa escola, viu uns espíritos, perdeu seus amigos e saiu desse lugar com poderes mágicos e traumas psicológicos. Eu poderia ficar teorizando por horas o que foi tudo isso que vimos, mas eu definitivamente não ia sair do lugar, já que a lore claramente foi pensada pra continuar no segundo jogo, que eu sou pobre demais pra conseguir jogar. Então a minha review é muito mais focada na gameplay e na experiência que Dreadout proporciona depois de 11 anos, que foi algo surpreendentemente agradável. A ambientação é muito bem feita e imersiva, principalmente levando em consideração que é um projeto independente feito há mais de uma década atrás na Indonésia. A gameplay é bem fluida e agradável de controlar, os inimigos são bem criativos e genuinamente assustadores, e o que deixa eles ainda mais interessante é o fato de que sua grande maioria é composta por lendas reais do folclore da Indonésia, o que acaba saindo um pouquinho daquele clichê de fantasminha norte-americano e tal. Os personagens são bem qualquer coisa, mas ao mesmo tempo conseguem ser os protagonistas de momentos bem cativantes e genuinamente marcantes, e isso meio que segue todos os aspectos do jogo. Ele fica caminhando nessa corda bamba de ser um indie toscão e mal feito e um projeto genuinamente interessante com ideias muito boas, mas que infelizmente nem sempre são executadas de maneiras tão boas quanto. Ele é um jogo que eu recomendo muito vocês pegarem, não pelo preço cheio, porque 50 conto num jogo de 11 anos atrás é sacanagem, mas definitivamente vale a pena dar uma chance pra ele em alguma promoção maluca da Steam, principalmente se você não tem nenhum Fatal Frame pra jogar, ou já jogou todos eles e tá querendo uma experiência diferente, porém parecida com ele. E peço desculpas por não poder abordar o segundo jogo de forma decente aqui, é que meu PC é bem ruinzinho mesmo, então não tem muito que eu possa fazer. Então se você quer que algum dia eu faça um vídeo mais elaborado sobre esse universo, apoie esse vídeo com um like e se inscreva no canal. E se você quiser dar uma ajuda mais direta, pode acabar fazendo que nem nosso amigo Hunter Games e virar membro do canal por apenas R$2, pois além de conseguirem benefícios bem interessantes, vocês estarão me ajudando a terminar de montar o meu PC, o que vai fazer com que eu consiga abordar jogos mais complexos e melhorar a qualidade dos vídeos cada vez mais. E é isso, coloca nos comentários a sua experiência com Dreadout e o que você achou dele. É sério, eu vou achar bem interessante ler todos eles. E vejo vocês quando eu tiver com vontade de fazer outro vídeo.